Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Setembro é verde, a cor da esperança que se renova na vida de quem recebe um transplante. E para falar sobre essa campanha nacional que marca, então, a conscientização sobre a doação de órgãos, nós conversamos hoje com quem entende do assunto, o Dr. Alfeu Fleck Júnior, que já está aqui conosco, que é médico do Centro de Transplante Hepático da Santa Casa de Porto Alegre. Doutor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar participando de programas que ajudam a conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos, que é tão importante, né? Que a gente tem que tentar tornar não só o setembro verde, mas o ano inteiro verde, né? Para a gente conscientizar as pessoas e aumentar o número de doadores, que é o objetivo principal, né, dessa campanha. Exatamente, a importância de a gente falar sobre isso, né, doutor, porque a gente já vê um avanço nos dados, né? Em 2024, segundo o Ministério da Saúde, nós tivemos um recorde histórico. Foram realizados mais de 30 mil transplantes via SUS aqui no Brasil. Isso indica que a população está entendendo um pouquinho melhor a importância, né, doutor, de a gente transformar essa despedida num recomeço. Exatamente. Nós vemos notando assim uma conscientização maior da população e uma organização melhor também do nosso sistema público, que hoje o Brasil é o país onde se faz maior número de transplantes pelo sistema público, né? Isso tem que ser ressaltado. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos no número de transplantes no geral, mas no sistema público brasileiro é o sistema que mais faz transplantes no mundo. Eu acho que isso tem que ser, né, exaltado, tem que ser destacado. Claro que muita coisa precisa ser feita, as campanhas elas têm que ser constantes, né, para esclarecer as pessoas, para esclarecer a população, porque se a sociedade não estiver engajada nesse processo, o transplante ele não é viável, né? É um tipo de tratamento que funciona simplesmente ou fundamentalmente pelo desejo, pela vontade, né, e pela permissão da sociedade. Senão ele não é possível de ser feito. A gente conversava um pouquinho antes de começar o programa sobre a questão da especialidade do senhor, que é a hepatologia, né, doutora? Que é um dos transplantes ali mais requisitados, questão do fígado, do rim. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, doutor, sobre a questão dos órgãos que são mais esperados, são mais aguardados na fila. A gente sabe que o Brasil tem uma fila aí de 78 mil pessoas que estão esperando atualmente. Esses são os dados de junho do Ministério da Saúde. Então, muita gente ainda espera na fila por um transplante, né, doutor? Exatamente. O rim é o órgão que mais existem pessoas aguardando, né, nas listas em todo o Brasil, seguido pelo fígado, depois pulmão, coração. Então, tem uma fila que é uma lista que nós dissemos, né, que é muito grande, né, dependendo do estado que se considera no Brasil, essas listas são muito grandes. E, infelizmente, nós temos um número de doadores que é aquém do número de pessoas que estão aguardando em lista, né? Então, isso ocasiona uma discrepância entre o número de pessoas que estão listadas, o número de transplantes que são feitos. Então, o que a gente precisa, na realidade, é cada vez mais aumentar o número de doadores, né? E que consigamos, então, reduzir as listas de espera, que realmente são muito grandes, né, no Brasil inteiro. Inclusive, uma ferramenta que auxilia nessa questão de avançar o número de doadores, doutor, porque muitas vezes a gente se coloca como doador, mas não fala para a nossa família. E muitas vezes também não reforça esse desejo que a gente tem, né? Eu acho que isso vocês veem muito das famílias ali de ficarem na dúvida ou daqui a pouco de negarem a questão do transplante, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? As pessoas, ninguém gosta de falar em morte, né? Em família principalmente. Mas isso tem que ser conversado, porque na realidade hoje uma doação só é efetivada se a família do doador permitir que que essa pessoa que foi ao óbito possa ser um doador. Então isso tem que ser manifestado em vida, né? A pessoa tem que manifestar o desejo de ser doador. Em geral as famílias respeitam esse desejo, né, da pessoa. E o que a gente diz que não pode se falar pela primeira vez, ou pelo menos a família pela primeira vez, saber que existe isso no momento de dor, de sofrimento, de perda de alguém querido, né? Vem uma enfermeira, uma assistente social, um médico a falar sobre isso, e a pessoa naquele momento de tristeza
pela primeira vez está ouvindo falar naquilo, né? Certamente hoje as famílias já ouviram falar, mas eu acho que o principal é isso, é a pessoa manifestar o desejo em vida, porque esse desejo ele é transmitido, a família é que determina no momento de ter um potencial doador se os órgãos vão ser realmente levados a transplante ou não. Então é importante isso, as pessoas manifestarem esse desejo. Em geral isso é, digamos, acatado pela família, né? Um desejo que é, enfim, transmitido no momento do paciente a óbito. É importante esclarecer que todo diagnóstico de morte encefálica ele é baseado em situações que se faz exames médicos, exames clínicos, comprovação por imagem, né, e que se tem total segurança em a gente dizer que, na realidade, quando existe um potencial doador, é porque o paciente já teve um diagnóstico de morte encefálica, né, que é quando o cérebro morre, que a pessoa morre, né. Então, nesse momento, então, que a família é contatada, né, e se explica todo o processo, como é que funciona, e que aquilo é reversível, a pessoa morreu, né, e aí tem um período que se permite que os órgãos sejam retirados. Se isso já vem de casa, se isso já vem conversado em casa e o desejo já foi manifestado pela pessoa, isso facilita muito, né, o processo. Do que às vezes as pessoas no momento de tristeza, muitas vezes são pessoas que vão a óbito por acidentes, né? Sim. Então, imagina o impacto disso, em geral, pessoas jovens, né? Então, isso tem que ser conversado, isso tem que ser esclarecido, as pessoas têm que falar sobre isso, né? Elas têm que ser esclarecidas de todo o processo, a transparência de todo o processo, que é todo o trâmite que existe entre a comprovação da morte cefálica e a retirada dos órgãos, depois a entrega do corpo para a família, enfim. É um processo que tem que ser bastante transparente, né, e um momento tranquilo e que as pessoas estejam seguras. Eu acho que isso é o principal, para que não fique nenhum ruído, nenhuma situação que possa acarretar algum desconforto, alguma desconfiança, que isso atrasa, sem dúvida nenhuma, todo o processo, né? Doutora, eu sei que o senhor trabalha na outra ponta, né? Não na parte da assistência social ali que faz a captação, mas para entender um pouquinho, as equipes, elas hoje em dia, elas recebem algum treinamento, elas estão aptas para daqui a pouco tentar, não digo convencer a família, mas tentar explicar para a família a importância desse gesto. Como é que é esse momento de acolhida, doutor? Isso normalmente são equipes multidisciplinares, que envolve enfermeiros, envolve equipe médica, envolve assistente social, né? Então, no momento de ter um potencial doador, eles se reúnem com a família, eles começam todo o processo com a autorização da família, né? No momento que se comprova a morte encefálica, então, é dito isso para a família, né? Se comprovou que realmente houve, né, o paciente está em morte encefálica, e aí pode se desencadear todo o processo, né? As equipes são contatadas, as equipes que vão fazer as retiradas dos específicos órgãos, né? E aí esse trâmite todo é explicado para a família, quanto tempo isso leva, né? Então, cada vez que tem um potencial doador, se desencadeia esse processo, e que é, digamos, conduzido por médicos, enfermeiras, assistente social, que é o grupo que fica, digamos, em contato, né, com a família nesse momento. E agora falando um pouquinho, evidenciando a questão, né, de que o Brasil aí tá como destaque nessa questão do transplante de órgãos ali via SUS. Falando um pouquinho sobre as equipes médicas, a gente sabe que a Santa Casa aqui de Porto Alegre, da qual o senhor integra, é referência na questão dos transplantes, né, doutor? Como que vocês são preparados? Como é que a gente conseguiu fazer com que o Brasil se tornasse essa referência mundial? O Rio Grande do Sul, assim, falando um pouco do nosso estado, né, ele sempre teve um destaque na questão do transplante, e a Santa Casa contribuiu muito para isso lá no princípio. Então, no início, as equipes fizeram um treinamento fora, não existia treinamento no Brasil, não existia transplante no Brasil. Os primeiros transplantes foram transplantes de rim, na sequência vieram transplantes fígado, pulmão. As equipes fizeram treinamento em lugares que já faziam, né, trouxeram o know-how, né, a tecnologia para cá,
foram agregando outros colegas ao longo do período, né? Então, o grupo iniciou, falando especificamente do grupo de transplante hepático da Santa Casa, o grupo começou em 1991, então foi o primeiro transplante feito no estado, foi um dos primeiros feitos no Brasil também. E foram agregando, ao longo do tempo, agregando colegas, cirurgiões, clínicos de diferentes especialidades, e esse treinamento feito na própria equipe. Então, as pessoas mais experientes passando, né, o conhecimento para as pessoas mais jovens. Então, hoje nós temos equipes a nossa equipe tem integrantes de várias idades, né, e que começaram nessa área do transplantes em momentos diferentes, né. Então, nós temos pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, né, e a gente diz que o treinamento é feito na própria equipe, porque hoje nós temos um número de transplantes muito grande, né. Isso traz para a equipe, trouxe para a equipe, continua trazendo um conhecimento, que é um conhecimento constante, né, que é uma experiência que se adquire ao longo do tempo e que vai passando para as pessoas mais jovens para que o legado continue, né, para que a equipe continue e que as pessoas mais jovens se integrem no processo, que é quem vai levar, né, adiante todo esse projeto que foi criado, né, que nasceu lá atrás, e que aí na Santa Casa hoje nós temos transplante de vários tipos de transplantes diferentes, com as suas respectivas equipes, e a Santa Casa é sim referência no Brasil, né, no Brasil todo. A Santa Casa construiu o primeiro hospital específico de transplantes da América Latina. Que máximo. Né? Então os transplantes hoje são feitos no Hospital Dom Vicente Scherer, que é um hospital que foi criado, né, doutor? em Porto Alegre. Em Porto Alegre. A unidade do centro de Porto Alegre. Então, o Dom Vicente Scherer foi um hospital criado, né, para especificamente tratar, né, situações relacionadas ao transplante. Hoje lá se faz os mais variados transplantes, né. Gostaríamos de fazer mais, temos potencial para fazer mais e os pacientes precisam que se faça mais, né, porque as listas elas não são pequenas, né, e como eu comentei antes, existe ainda um déficit em relação ao número de doadores. Nós já tivemos mais doadores no estado do Rio Grande do Sul, nós já fomos pioneiros no número de doadores proporcional à população em relação ao Brasil. Hoje nós não somos mais o primeiro, né? Mas temos que melhorar, né? Tem potencial para se melhorar. Eu acho que a questão da conscientização das famílias, falar sempre em escolas isso, porque muitas vezes começa lá na infância, né? A criança começar a ouvir falar que existe, questionar os pais, né? E isso a gente sabe que tem um resultado a médio e longo prazo muito bom, né? As crianças já trazerem isso a gente às vezes vai em escolas, né? Conversa com os alunos vão questionando em casa, perguntam para o pai, para a mãe. É um momento assim que às vezes falar em morte é uma coisa muito... As pessoas não gostam e é natural que não gostem. Mas eu acho que é uma causa nobre, né? Uma causa que realmente, se não tiver a doação, não existe transplante. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para a população, né? E quantas pessoas já se beneficiaram, né, de um tratamento, que é um tratamento de exceção. O transplante é quando falha todos os outros tipos de tratamento, né? Então, o transplante é oferecido para os mais diferentes órgãos, cada um com as suas indicações, né? Mas que certamente, se não tiver a doação, não tem nada disso, né? Se o senhor me permite, doutor, inclusive tem uma ONG aqui em Porto Alegre, a Via Vida, que tem um trabalho bem importante nessa questão de conscientização e eles trabalham o ano inteiro. Bem como o doutor reforça aqui, o setembro é verde, mas é o ano inteiro que tem que ser verde, né? E eles contam a história da tartaruguinha que perdeu o casco, para as crianças entenderem que a família tinha uma família de tartaruguinhas, uma perdeu o casco, faleceu no caso, e a outra tartaruguinha que precisava de um casco novo foi lá e buscou o casquinho da tartaruguinha que tinha partido. Para as crianças desde pequenininhas entenderem a importância desse gesto, né, doutor? De transformar ali, então, um gesto de despedida, de tristeza, em um gesto de recomeço para outra família. Imagina daqui a pouco o coração de alguém que tu ama batendo e salvando a vida de outra pessoa, né? Porque é uma pessoa que pode salvar até 8, né, doutor? Exatamente. Isso nós temos diferentes tipos de transplante, né? Transplante pele, córnea, rins, fígado, pâncreas,
coração, intestino. Então, são diferentes, né, órgãos que podem ser transplantados com um único doador. Então, o único doador pode sim, a gente diz, né, um pode salvar 8, né? Então, de um gesto, a gente vê que, né, se desencadeia um processo que salva muita gente, né, que não teria outra oportunidade de tratamento que não o transplante. Então, é um gesto bonito no momento de dor, no momento de dificuldade, tristeza, mas que a vida vai seguir, né? A vida precisa seguir. Então, esse que é a grande mensagem, eu acho que tem que ficar para as pessoas, né? E como é que funciona a fila, doutor? A fila de doação, porque a gente tem alguns famosos que receberam transplantes e as pessoas se questionam, será que eles têm algum privilégio? Eu queria entender do senhor como é que funciona, porque existem casos de a pessoa, digamos assim, passar na frente, mas em função da gravidade do caso, é assim que funciona? Cada órgão tem a sua peculiaridade, né, a sua particularidade. Então, falando especificamente no fígado, né? O fígado, ele antigamente era por lista, né, por tempo de espera em lista. Isso ocasionou muito aumento do número de pacientes que estavam aguardando virem a falecer sem o transplante. Porque as listas eram muito grandes e muitas vezes a pessoa entrava na lista sem naquele momento precisar. Porque o médico pensava, não, eu vou colocar o meu paciente na lista porque daqui a 1 ou 2 anos ele pode ser que precise e se chegar no momento dele ele não transplantar, ele pode vir a falecer. Então, isso fez com que se aumentasse muito o número de pacientes na lista. E começou a ver que deveria-se ter um outro critério. E aí isso começou nos Estados Unidos, depois nós trouxemos para cá também, que no caso específico do fígado, tem alguns exames que nos dão uma ideia da gravidade do caso, ou do risco do paciente vir a falecer num determinado período. Então, se utiliza esses cálculos, que são cálculos matemáticos, para estimar a chance que o paciente tem de vir a falecer em um período X, né? Então, isso faz com que as pessoas fiquem na lista baseado nessa posição. E essa posição, ela é variável, né? Ela muda, tanto para mais como para menos. Então, existe uma lista que as pessoas são, entre aspas, ranqueadas, né? Então, de maior gravidade a menor gravidade, dividida pelo grupo sanguíneo. Então, cada vez que tem um doador daquele grupo sanguíneo, as equipes são contatadas, né? E existe uma ordem, que é a central de transplantes que gerencia. Então, a lista é uma lista estadual, então os diferentes serviços que fazem transplantes, os pacientes estão na mesma lista, né? Não existe o fato do paciente ou vai fazer pelo SUS, ou vai fazer pelo convênio, ou eventualmente vai fazer particular, que ele vai passar na frente. A lista é uma lista única, independente se o paciente é SUS, se é convênio ou se é particular. Isso é a central que determina a ordem que os pacientes são, digamos, cada vez que tem um doador, as equipes recebem a ordem que deve ser seguida. Caso o paciente número 1 não consiga fazer por um determinado motivo, passa para o 2 ou passa para o 3. As equipes têm que justificar por que não foi obedecido, né, aquela ordem enviada. Então, isso tem que ser justificado. Então, todo esse processo é um processo transparente que é gerenciado por uma central, né, que não tem, digamos, nem vínculo com as equipes e nem com os pacientes, né, e que faz justamente a gestão dessa lista. Então, isso torna o processo transparente, né, e torna o processo mais justo, independente da situação financeira de cada pessoa. Isso é uma coisa que tem que se ressaltar. A lista, independente da situação financeira, o paciente está na mesma lista, né, e ele compete, digamos assim, pelo mesmo, na mesma situação, em igualdade de condição. Cada órgão vai ter as suas particularidades em termos de escolha, no caso, qual paciente vai se enquadrar melhor. A questão renal, por exemplo, tem uma questão de compatibilidade que é mais importante do que o fígado, a questão do risco de rejeição. Então, se procura alocar um rim mais parecido, do ponto de vista imunológico, com o receptor, para diminuir o risco de rejeição, por exemplo. Então, uma das coisas que leva-se em consideração no transplante renal é a parte imunológica, né? Então, a comparação da parte imunológica do
do doador com o do receptor. Isso no fígado não precisa, o fígado é o mesmo grupo sanguíneo, né? Então acontece às vezes pacientes de grupo sanguíneo mais raro, que tem menos pessoas, grupo AB, por exemplo, ou grupo B, tem menos pessoas na lista. Então, às vezes, pode acontecer da pessoa entra na lista e ela é chamada muito rápido, porque tem menos pessoas que estão competindo, entre aspas, né, com esse paciente. Então, às vezes, transplantes de grupo raro, ele pode ser mais rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode demorar mais, porque a gente tem menos doadores. Então, grupos mais comuns, tipo grupo A e grupo O, nós temos mais ou menos uma ideia de quando que o paciente vai transplantar, ou pelo menos uma estimativa. E os grupos mais raros têm, é mais imprevisível. Então, por isso que às vezes pacientes entram na lista, não é que eles passaram na frente, é por critério, ele tem um critério de gravidade que supera, digamos, aquele que já estava na lista. Então, como o risco dele vir a falecer é maior, ele deve transplantar primeiro, né? Então, esse é o critério que se utiliza hoje, que é por gravidade, e que daí cada órgão tem as suas particularidades, né, em relação a quem deve ser transplantado no momento de ter um doador. E aquela máxima, né, doutor? Cada caso, então, é um caso. Mas já que a gente falou sobre a questão de reforçar a campanha, reforçar a conscientização das pessoas a respeito disso, quero também mostrar para vocês uma campanha bem legal, que é uma campanha do Tribunal de Justiça. Até vou mostrar para vocês aqui, porque, embora não tenha validade jurídica, todo mundo pode doar, pode se indicar ali, doador. Como o doutor disse, é importante que a nossa família saiba desse gesto, né? É importante que a nossa família saiba dessa nossa vontade, que caso venha acontecer, então, a gente faça a doação de órgãos. Inclusive, para se cadastrar doador de órgãos, para retirar essa certidão como a minha, tem o site do TJ, é o Doar é Legal. Inclusive, a gente vai colocar aqui na nossa tela para que vocês possam ver, então, e entender a importância, né, desse gesto no Tribunal de Justiça. Então, não tem validade jurídica, porém, é um instrumento que faz com que a sua família tenha noção da sua vontade de se tornar doador, caso seja necessário. E bem como o doutor Alfeu disse para nós, que muitas vezes a doação não acontece porque a família não sabe. Então, por isso que é importante a gente manifestar o nosso desejo em vida. É importante também que a gente conscientize cada vez mais pessoas, fale sobre a importância desse gesto, para que a gente torne, então, essa despedida, de repente, um recomeço para outra família. Para que a gente faça com que setembro tenha essa cor verde da esperança que vai renascer junto com quem recebe, então, um transplante, né, doutor? Exatamente, eu acho que essa é a mensagem, a gente transmitir para a população e se tem mecanismos hoje, né, as pessoas com a facilidade da informação que se tem, qualquer dúvida que se tenha com relação a como é que funciona todo o processo de doação, como é que se faz o diagnóstico de morte encefálica, toda a segurança que tem que ter esse processo e que as pessoas fiquem tranquilas, né, no momento de que a equipe médica disser que realmente o paciente está em morte cerebral, os órgãos todos vão, em pouco tempo, serem, né, deteriorados. Então, existe um período que esses órgãos estão viáveis ainda, que a pessoa morreu, mas os órgãos estão viáveis, existe circulação, existe uma série de mecanismos na medicina hoje que se mantém circulação, o coração funcionando, né, pulmão funcionando, os outros órgãos íntegros, para que se tenha esse momento que se possa se fazer a retirada dos órgãos, se entregar para a família, né, um corpo íntegro, né, mas que se possa realmente utilizar os órgãos que certamente vão salvar a vida de muita gente. Doutor, sei que é importante a gente reforçar, o senhor já reforçou várias vezes aqui, mas quero que o senhor diga para a nossa população, né, a importância, então, e deixe seu recado final para quem está nos acompanhando. Eu acho que, agradeço mais uma vez o convite, eu acho que sempre é muito importante se falar sobre doação de órgãos. Nós temos vários mecanismos, né, que as pessoas, todas elas tiverem alguma dúvida com relação a como é que funciona todo o processo. Nós temos, hoje em dia, a informação que a gente consegue obter. Qualquer dúvida que tenha, que converse com o seu médico, que esclareça, né, todo o processo, como é que funciona, que converse com a sua família, porque, em última análise, é quem vai autorizar a doação no momento oportuno. Eu sempre digo que a chance da gente precisar de um órgão, ela é maior do que a chance da gente ser um doador. Então, a gente, quando fala em doação, a gente sempre pensa
Quando eu morrer, eu vou ser doador, não vou ser doador, mas na realidade a gente tem que pensar que a gente pode um dia precisar, né, de um transplante. Então eu acho que fica o recado, agradeço mais uma vez o convite, fico sempre à disposição para vir ao programa para esclarecer essa parte. E, como eu disse antes, né, vamos tornar o Setembro Verde, que todo ano seja verde, né, e que a gente tenha um aumento no número de doadores, que realmente é o que nós precisamos assim, para continuar ajudando as pessoas a terem uma vida melhor e até muitas vezes a salvar vidas, que é o nosso principal objetivo. É essencial falarmos sobre isso. Doutor, parabéns pelo trabalho, muito obrigada pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Pois é, então fica essa mensagem do Dr. Alfeu, né, de que a gente leva essa conscientização cada vez mais adiante. Não esqueça, a vida ela pode terminar, mas ela pode continuar de outras formas também, em outras pessoas. É a esperança que se estabelece ali durante o mês de setembro, Setembro Verde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode ver mais notícias sobre a Câmara de Vereadores no site do Legislativo. Você também pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima.